Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Este é o nosso encontro diário, quando nós reservamos esse tempo especial para escutar a Palavra de Deus. Este é um exercício que cada um de nós que cremos precisamos fazer todos os dias, escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez, com o coração sincero, acolher a palavra que o Senhor nos dirige. A palavra tem força de transformação, por isso ela pode nos salvar. Cada um de nós precisa se dispor para que a palavra nos transfigure. Vamos juntos, abrindo o nosso coração, ouvir a palavra de Deus para o dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir tem muito a nos ensinar. E eu te convido a, juntamente comigo, fazer esta reflexão, permitindo que ela nos ajude a viver melhor a nossa fé. O Evangelho que nós ouvimos inicia dizendo que Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar. Essa atitude de Jesus de retirar-se com os seus discípulos, ela é muito bonita. Retirar-se significa colocar-se à parte para criar intimidade com o Pai Eterno. E é muito comum a gente ver Jesus que se retira para este momento de intimidade com o Pai Eterno. E aqui o Evangelho diz que Jesus retirou-se com os seus discípulos. Portanto, este momento de intimidade com o Pai Eterno é essencial na vida de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Assim como os discípulos de outrora, cada um de nós também precisa fazer este esforço de reservar em nossa vida este espaço para a nossa intimidade com o Pai. Assim fez Jesus juntamente com os seus discípulos. E uma outra notícia que o Evangelho nos dá é que Jesus era muito querido pelas multidões. As multidões nutriam um carinho muito grande por Jesus. Por isso sempre acorriam a Jesus, porque viam nele esta possibilidade de transformação da sua realidade, muitas vezes sofrida e dolorosa. É por isso que o Evangelho diz: uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixasse um pequeno barco à sua disposição para que o povo não o apertasse. Portanto, as multidões nutriam um carinho muito grande por Jesus e acorriam até ele para escutar o seu ensinamento. E o Evangelho continua dizendo: pois havia curado muita gente. Esta era a missão de Jesus enquanto caminhava pela Galileia e pela Judéia, curar as pessoas. Este curar que diz o Evangelho é muito mais do que o curar as enfermidades físicas. O curar de Jesus é realmente uma libertação integral do ser humano. As pessoas acorriam até Jesus para fazer esta experiência de libertação integral, de cura integral,
da sua vida. Não só realmente uma enfermidade do corpo, mas sobretudo as enfermidades da alma. Por isso que é bonito que o Evangelho constantemente mostra as pessoas que vão até Jesus para serem curadas por Ele. E continua o Evangelho: todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre Ele para tocá-lo. É bonito que o Evangelho insiste muito nessa dimensão do tocar Jesus. As pessoas que estão enfermas, que precisam de ter as suas vidas transformadas, precisam tocar Jesus. E muitas outras vezes o Evangelho também não tem nenhum escrúpulo de mostrar que Jesus também tocava as pessoas, sobretudo aquelas que eram consideradas intocáveis, como os leprosos. Jesus toca. E o toque é que cura e liberta as pessoas. Tocar Jesus e ser tocado por Ele. Portanto, é importante esta mensagem que o Evangelho nos transmite, porque cada um de nós também precisa tocar Jesus e ser tocado por Ele. Mas não é qualquer toque, é um toque que nos cura e que nos liberta integralmente, de modo que nos tornamos realmente filhos e filhas do Pai Eterno. E o Evangelho continua dizendo: os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Este grito dos espíritos impuros é muito interessante, porque mostra que os espíritos impuros, o demônio, ele conhece a identidade de Jesus. Ele sabe quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Portanto, não pensemos que os espíritos maus não conhecem a identidade de Jesus. Ao contrário, conhecem muito bem, mas justamente por conhecer bem a identidade de Jesus, procuram manipular a sua própria identidade. Além disso, esta expressão mostra a autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros. Inclusive, os espíritos impuros obedeciam a Jesus por causa da sua autoridade. Mas Jesus poderia se deixar enganar por este falso elogio dos espíritos impuros. Mas não. Jesus, como é aberto ao Espírito do Pai, ele compreende que não pode se deixar levar pelo falso elogio dos espíritos impuros. E aqui está para nós também uma chave de leitura. Nós não podemos nos deixar enganar por elogios dos espíritos impuros, os falsos elogios que sempre existem por aí, que levam-nos à perdição. Muitas vezes a gente se ensoberbece justamente por causa desses falsos elogios. Por isso é que o Evangelho termina dizendo que ele, Jesus, conjurava severamente para que não o tornasse manifesto. Portanto, Jesus não se deixa levar por aquilo que expressa os espíritos impuros. Ao acolher esta mensagem do Evangelho do dia de hoje, nós queremos pedir justamente esta graça, de continuar a missão de Jesus no mundo, permitir que sejamos tocados por Jesus e, ao mesmo tempo, fazer o esforço para que o toquemos. Hoje nós podemos tocá-lo. E como nós podemos tocar Jesus? Podemos tocá-lo na Eucaristia e podemos tocá-lo quando nós encontramos os nossos irmãos e irmãs, porque em cada um de nós Jesus está presente. E quando tocamos o ser humano, filho e filha do Pai Eterno, estamos tocando o próprio Deus. Nós também precisamos ser esta presença de Deus na vida das pessoas, sobretudo aquelas que mais necessitam. Sejam aquelas que necessitam de curas físicas, mas sobretudo aquelas que precisam de algum tipo de cura da alma. Nós precisamos ser esta presença de Deus na vida dessas pessoas, permitindo que elas façam esta experiência de tocar o Mestre e serem libertadas por ela. Por isso peçamos esta graça de, à luz do Evangelho, sermos presença de Deus na vida de quem precisa tocá-lo para ser curados. Assim como Jesus se retirou com os seus discípulos, nós queremos fazer deste momento o nosso retiro, nos colocar juntos do Pai Eterno e fazer o nosso momento de intimidade com Ele. Por isso te convido, meu irmão,
minha irmã, a depois de ouvir a palavra de Deus, dirigir o seu olhar ao Divino Pai Eterno e fazer a sua prece, a sua oração. O Pai Eterno já nos falou por meio do Evangelho. Agora nós queremos responder à sua palavra através da nossa oração. Reze comigo. Pai Eterno, obrigado por esta oportunidade de sermos renovados pela Tua Palavra. Queremos seguir Jesus, o Teu Filho, o nosso Mestre. Queremos renovar a nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus. Que sejamos no mundo de hoje a presença de Jesus. Que possamos ajudar as pessoas a fazerem a experiência de serem curadas de suas enfermidades do corpo e da alma. Pai Eterno, fortaleça cada um de nós para que sejamos fiéis à missão que de Ti nós recebemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.